vamos falar sobre a história da Catedral Nossa Senhora do Amparo, conhecida como a Igreja da Matriz. E para isso, nós convidamos o Padre Anderson, que é o padre da Catedral, e ele vai contar um pouquinho dessa história primitiva da igreja, desse processo, das reformas que ela passou, como ela foi construída. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Rebeca, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa Matriz Catedral. Meu nome é Padre Anderson, eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo, agora recentemente com a criação da Diocese em 1998, Catedral Diocesana. Eu sou responsável primeiro pelos todos os trabalhos, coordenação espiritual e tudo aquilo que a igreja tem realizado no centro de Amparo. As primeiras informações que nós temos sobre a igreja foi de 1818, quando um frei chamado José Figueira passa por Amparo, naquilo que seria o povoado de Amparo, em direção às terras do sul de Minas. E ali, numa capelinha primitiva, cuja devoção já tinha se instalado de Nossa Senhora do Amparo, reza sua primeira missa. Então, em 1818. Nesse ano, nós comemoramos, portanto, os 200 anos da primeira missa celebrada nessas terras. Então, a devoção a Nossa Senhora do Amparo começa numa pequena capela primitiva. Em 1850, um tempo depois, quase 40 anos depois, é construída uma primeira matriz, que seria a primeira matriz da cidade de Amparo. Por causa das inundações e a proximidade da capela junto ao rio Camanducaia, foi construído um novo templo religioso, um pouco mais acima da colina, em 1850. Seria o primeiro espaço da futura matriz como ela é tida hoje. Em 1850, portanto, começa a construção do novo templo e em 1829 ela se torna paróquia Nossa Senhora do Amparo. Ela passa por uma grande reforma em 1926, liderada pelo Monsenhor Pedro dos Santos, onde nós vamos encontrar toda essa arquitetura, pintura, vitral, planos de altares, como se pode ser visto hoje na matriz. Ela é uma joia primorosa de arquitetura, imita o renascimento clássico europeu e sendo uma das igrejas mais bonitas do interior de São Paulo. Nós temos uma arquitetura belíssima de colunas, de representações de via sacra, de vitrais, de púlpito, tudo isso feito para ornar a igreja segundo aquilo que era a compreensão da época. Quanto mais a igreja era mais bonita, mais ela representava as realidades divinas, que são belas na compreensão da teologia. Então, a igreja Nossa Senhora do Amparo, hoje Matriz Catedral, é esse templo maravilhoso que nós temos na cidade de Amparo. E Padre, eu queria que você também contasse um pouquinho a história da padroeira, como ela chegou aqui na cidade, um pouco dessa história rica também. A devoção a Nossa Senhora do Amparo é uma devoção portuguesa, Os portugueses têm essa devoção e trouxeram junto com a imigração portuguesa para a cidade de Amparo. Há uma imagem primitiva de Nossa Senhora do Amparo que estava nessa capela de 1818. Nós temos guardado essa imagem e ela foi colocada à exposição quando nós celebramos agora, no dia 3 de setembro, os 200 anos da primeira missa em Amparo. Essa imagem primitiva coloca Nossa Senhora do Amparo com o rosto de uma senhora portuguesa, e retrata então com o menino Jesus nos braços, o que veio ser a imagem hoje de Nossa Senhora que se encontra no altar principal. Não, a imagem que está hoje no altar principal não é essa imagem primitiva. Essa imagem primitiva está guardada, mas a imagem que está ali foi vinda de Portugal, encomendada pela baronesa de Sintra, que trouxe essa imagem por volta do ano de 1870. Também é uma imagem muito antiga. Ela se encontra então no altar principal da Igreja Matriz. E a igreja sempre desenvolveu projetos voltados à comunidade, Hoje, quais projetos a igreja realiza?
A igreja responde por uma realidade sobrenatural, uma realidade humana, né? Que ela não pode exagerar nenhuma, nem desprezar outra, mas ela cuida da pessoa inteira que tem fé, né? E a igreja tem diversos trabalhos que cuidam dessa dimensão de fé. Os movimentos, as irmandades, as pastorais, a instrução de fé, catequese, crisma, os sacramentos que são realizados no templo, casamentos, batizados, as missas no final de semana, aonde vem um expressivo número de pessoas, né? Tem essa outra realidade humana que a igreja também cuida, que é do cuidado dos pobres, dos vicentinos, as damas de caridade, a ajuda do quilo, a ajuda financeira aos pobres. São diversos tipos de trabalhos empenhados, né? Não é só realizado pelo padre à frente da paróquia, mas por um conjunto de pessoas de boa fé que se disponibilizam também no seu tempo, na sua força e em nome da fé para ajudar também essas pessoas que mais precisam. E a comunidade em si, como que ela pode se colocar à disposição para ajudar de alguma forma? O Papa Francisco tem dito em tantos dos seus discursos que a igreja hoje só pode ser uma igreja em saída, né? Então o espírito missionário deve ser o fundamental na vida de todo cristão hoje, que deve procurar o outro, não só ficar esperando com que as pessoas cheguem até a secretaria paroquial ou se encontrem com as suas necessidades mais urgentes e venham procurar o auxílio da igreja, mas na visitação, no apoio aos pobres, o cuidado dos doentes. Então a realidade da igreja deve permear a vida de todos aqueles que procuram agradar a Cristo e estar próximo dos seus irmãos, né? Então, quanto mais um espírito missionário for o verdadeiro espírito do cristão, mais a igreja está presente na realidade do próximo. E a igreja está sempre aberta para visitação? A igreja está sempre aberta à visitação, claro que ela tem os seus horários de funcionamento, segundo também a possibilidade dos funcionários que nós temos. Mas a igreja está aberta de segunda a sexta, em período quase que integral. Nos finais de semana ela abre para a realização do sacramento, sempre 1h30 antes e permanecendo sempre um pouco depois de todos os atos religiosos. Mas isso não impede que algum grupo, excursão, pessoas que vêm de fora agendem a visita e também na possibilidade do padre dessa visita ser monitorada também com a presença do padre ou dos nossos paroquianos que sabem um pouco dessa história rica que ela tem. Você pode encontrar o contato da nossa matriz no site da Diocese, é só escrever Paróquia Nossa Senhora do Amparo, vai encontrar outras referências no seu site da Diocese, mas os sites de produção de imagem aqui do interior de Amparo, e podendo agendar, estamos sempre à disposição. O telefone de contato é 3807-5748 ou por meio também de e-mail, paróquia Nossa Senhora do Amparo, @uol.com.br. Então fica o convite para você que quer conhecer um pouquinho melhor esse conteúdo histórico e também sagrado, eu poderia dizer assim. Fica esse convite, está sempre aberto de segunda a sexta, se você quiser saber mais. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para não ficar por fora de nenhuma novidade. A Web TV curta o circuito, é a Web TV de Amparo.